Apesar de eu ser muito fã de literatura que envolve suspense, mistério, investigação policial, eu ainda não tinha lido, eu sei, é um pecado, o Harlan Coben. E depois de ler esse livro, Silêncio na Floresta, e ter amado, eu me arrependo muito de não ter lido outras obras desse autor antes, porque tô apaixonada. Oi gente, tudo bom? Pois é, me rendi a Harlan Coben, que eu sei que tem muitos fãs no mundo inteiro, aqui no Brasil muita gente que gosta de livros sobre investigação, suspense, é apaixonado pelos livros dele. Eu já tinha acho que uns 2, 3 livros dele aqui em casa e incrivelmente não sei porque eu ainda não tinha lido e eu realmente amei essa obra. Ela tem muitos mistérios envolvendo ali toda a investigação do caso principal, mas também tem outros diversos casos envolvendo ali o personagem principal, mas que de alguma forma estão interligados e que você vai cada vez mais se aprofundando na história e chega no final você não sabe o que está acontecendo, sabe? Você é pego de surpresa. Esse autor sim conseguiu me pegar de surpresa como poucos me pegam e eu gostei bastante. Essa obra, para quem não sabe, tem uma adaptação na Netflix em um seriado que já foi renovado por uma segunda temporada, mas o livro é um livro único, então ele tem começo, meio e fim. Não sei se no seriado eles deixaram a revelação para a próxima temporada, presumo que sim, né, já que teve uma continuação, e por incrível que pareça também ele tem algumas mudanças pelo que eu li, como por exemplo o país onde a história se passa, pelo que eu entendi na obra elas passam acho que na Suécia, alguma coisa assim, e o livro se passa nos Estados Unidos, mas tirando isso, pelo que eu li na sinopse é bem parecido, e aí eu prometo que eu vou assistir ao seriado e depois trago aqui fazendo comparação entre o livro e o seriado. Mas, em resumo, o livro é 10 de 10, gostei bastante. Mas, rapidinho, antes de eu te falar todos os detalhes porque que eu gostei tanto dessa obra, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre cultura pop, literatura, seriado, cinema. Então, se você gosta desses temas, esse canal é pra você, seja bem-vindo. Já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal, assim a nossa comunidade aqui cresce. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá e na caixinha de comentários comenta pra mim se você já leu algum livro desse autor, se você já leu No Silêncio da Floresta, comenta aqui comigo que a gente vai trocando essa figurinha. Em Silêncio na Floresta, a gente acompanha a história do Paul Copeland. Ele é o defensor público ali da cidade onde ele mora, nos Estados Unidos. Ele é um advogado super em ascensão, ele está avançando muito ali na carreira dele. Ele atualmente está defendendo um crime que é super polêmico, que envolve 2 rapazes que são filhos de grandes magnatas ali nos Estados Unidos. E ele está batendo contra eles, falando que eles acabaram agredindo sexualmente uma mulher que é com poucos recursos, muita gente duvida dela e ele tá comprando essa causa, então ele tá fazendo muitos inimigos, inimigos grandes. E aí a gente, nesse meio dessas audiências que ele tá fazendo, a gente vai acompanhando também um outro mistério que envolve a irmã dele, porque há 20 anos atrás a irmã dele foi dada como morta por um assassino ali em série, que foi matando diversas pessoas no acampamento, onde ele e a irmã dele passavam o verão, e acabou sumindo ela e um outro rapaz, sumindo porque nunca foi encontrado o corpo, apesar da polícia ter dado eles também como vítimas daquele assassino, né, em série do passado. Ele acabou tirando a vida de mais 2 pessoas ali naquela mesma noite, e o Paul se culpa muito, porque ele estava lá no acampamento no dia que aconteceu. Só que ao invés dele estar cuidando ali, porque ele era um pouco mais velho das equipes, ele acabou saindo com a namoradinha dele, que é a Lucy, e ali ele se culpa. E ao longo do período ali que a gente vai acompanhando o livro, a gente vai entendendo um pouquinho da história do Paul, porque ele acabou se casando, a esposa dele morreu, ele tem uma filhinha pequenininha, ele acaba, pela correria do dia a dia, a filhinha dele acaba ficando mais com a cunhada dele e o esposo, que tem outra filha. Então a gente conhece um pouco dessa interação dele com essa parte da família. A gente acompanha também um pouquinho da investigação ali daquele caso que ele está defendendo no tribunal, o envolvimento dele com aquelas pessoas ricas que ele está tentando botar na prisão. A gente acompanha também
um outro caso que está sendo investigado, que é o aparecimento de uma pessoa que supostamente é alguém que nunca teve relação com o Paul, mas que tem tudo sobre o Paul. Tem recortes, tem fotografias, e os policiais acabaram encontrando aquele corpo e vão atrás do Paul para tentar entender qual é a conexão. E o Paul acaba descobrindo umas coisas super misteriosas envolvendo aquela pessoa que apareceu. Além disso, tem várias outras coisas. A gente acompanha também, paralelamente a isso, a vida atual da Lucy, que é aquela namoradinha que o Paul teve na época do acampamento, e a gente vai entendendo tudo que tá acontecendo com ela também, porque ela fugiu, né? Não é fugiu, ela acabou seguindo a vida dela num outro lugar mais longe, ela mudou o nome, mudou tudo por causa daquele desaparecimento, daquelas mortes que aconteceram né, lá no acampamento há 20 anos atrás. Então a gente acaba tendo que entender um pouquinho o porquê que a Lucy tomou essas atitudes, tudo que envolve ela, o pai dela, a faculdade onde ela dá aula, o assistente dela. A gente tem muita gente envolvida. Então, diferente do que eu comentei uns vídeos atrás, de um outro livro que eu tinha falado que tinha poucos personagens, aqui, se você não ficar atento, você se perde, porque tem muito personagem. É uma história emendando na outra, mas tudo relacionado ao mesmo tema, tudo tá girando em torno do Paul Copeland, e a gente vai entendendo o que vai levar aquele ponto principal que une todas as histórias. Então, é um mistério atrás de um outro mistério e você vai ligando as pontas, e eu tenho certeza que no final você vai ser surpreendido, porque a forma como o Harlan Coben ele escreve, ele vai te induzindo a diversos caminhos, só que chega no final ele desenrola de uma outra forma que você pensa, nossa, faz todo sentido, mas eu não tinha pensado nisso, sabe? Eu gostei muito, eu espero que isso seja uma tendência do autor, porque como eu não li outras obras dele, eu espero ser impactada, ser surpreendida positivamente nas outras obras também, assim como eu fui nessa daqui. Eu citei que a condução da história pelo autor é bem interessante e, de fato, eu acho que é um dos pontos mais positivos, porque apesar de ter diversos personagens, apesar de ter várias histórias que se conectam na outra, a gente não se perde necessariamente, você vai seguindo ali o fluxo e você vai entendendo as conexões. Então isso é uma grande vantagem do autor. Ele narra de uma forma que ele vai te prendendo, parece de verdade que você tá vendo um filme ao ler a obra. Ela é tão descritiva nas cenas, ela é tão amarrada nas histórias, tantos personagens, tem diálogos que são críveis, sabe? Então eu tive a sensação ao ler essa obra que eu estava acompanhando uma adaptação audiovisual, sabe? Então eu gosto muito de livro que faz isso comigo. Eu acho que talvez seja até por isso que atualmente, de uns anos para cá, o gênero de mistério, suspense, de investigação criminal seja os meus preferidos, porque geralmente tem essa tendência, né, de te narrar como é o cenário, como são as pessoas, até porque você tem que criar suas teorias na sua cabeça sobre quem é o assassino, quem causou tal suspense, tal situação. Então eu gosto muito dessa sensação de que você tá tendo a descrição da cena, a descrição dos personagens ali na tua cabeça de uma forma muito bem feita. Gostei bastante. O livro traz bastante mistérios relacionados também à questão da União Soviética, algumas coisas relacionadas, algumas questões políticas entre os Estados Unidos e a Rússia. É bem legal, eu gostei, era uma coisa que eu não imaginava. Isso não é spoiler, porque isso tem logo do começo, ali no prólogo da história, porque a gente já começa a história acompanhando ali um pouco do passado, dali da história do relacionamento entre o Paul e o pai dele era russo, e é bem legal também, porque tem um pouco dessa questão histórica, né, do conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. Eu acho muito legal quando os livros trazem esses conhecimentos gerais, assim, no meio da história, você vê que o autor pesquisa sobre o assunto, ele não escreve ali uma história aleatória. Enfim, não é à toa que o Harlan Coben é o autor tão querido, é um autor tão adaptado, porque tem muitas obras dele que são adaptadas para filme, para seriado. Tenho certeza que alguma você já assistiu e nem fazia ideia que era do Harlan Coben.
Eu já vi várias e eu sempre gostei muito das adaptações. E agora, lendo o livro dele, eu entendo o porquê do hype, porque realmente ele é muito bom. Ele realmente consegue te prender na escrita dele e eu espero que as outras obras dele sejam assim também. Prometo que eu vou ler mais obras dele, mais livros dele. Prometo também que eu vou assistir o seriado que adapta esse livro e eu trago aqui no canal pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui pra mim se você já leu alguma obra do autor. Me indique outras obras. Eu vou adorar ler e trazer aqui pra vocês. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo.